Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, que esse final, essa reta final do ano esteja os tratando com muita paciência, gentileza e da forma mais mansa possível. Eu estou aparecendo por aqui para trazer algumas atualizações e compartilhar alguns pensamentos com vocês, como sempre. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que eu finalmente finalizei. Há uma semana atrás, eu acho, ou duas, não tenho certeza, mas eu finalizei a leitura do título escolhido para a nossa primeira leitura coletiva, que alguns de vocês que estão assistindo participaram. Caso você não tenha visto o post que eu deixei na comunidade aqui do YouTube, o livro escolhido para a nossa primeira leitura coletiva foi Verão no Aquário, da Lídia Fagundes Telles. Esse é um livrinho que tem estado na minha lista de leituras já há alguns meses, desde que eu vi um pequeno reels no Instagram do perfil da Isabela Leu, falando sobre esse livro, e eu fiquei extremamente curiosa. Então eu o sugeri para a leitura coletiva e os participantes toparam lê-lo, e eu não tenho nem palavras para explicar como eu me sinto sobre esse livro. Esse foi definitivamente um dos melhores lidos do ano. Caso você não esteja familiarizado com a história de Verão no Aquário, eu trarei uma brevíssima e simples sinopse. Esse livro, ele toma lugar na década de 1960 e ele nos é narrado pela personagem principal, que é a Raíza. Nós basicamente acompanhamos os conflitos que assolam a sua vida, tanto de questões do passado, como a perda do seu pai devido ao alcoolismo, também com relação às suas ambições com o piano. Ela era uma ótima pianista e, por conta dos seus traumas, ela simplesmente passou a deixar o piano de lado. E até mesmo com relação à sua vida amorosa, nós temos vislumbres de tudo isso enquanto acompanhamos as condições e as circunstâncias atuais e presentes da personagem, que envolve um conflito muito grande, uma relação muito conturbada com a sua mãe. Eu finalizei esse livro completamente fascinada e encantada pela escrita da Lídia e com muita sede de descobrir mais e de desbravar pelo restante das suas obras. Ele foi executado de uma forma extremamente graciosa, tão sensível, tão bela. A Lídia tem uma prosa tão inteligente e perspicaz que muitas vezes, ao decorrer da leitura, eu me peguei simplesmente me sentindo extremamente grata por ter o português como língua materna e por poder ter a experiência de ler algo como isso daqui em primeira mão, na sua forma mais íntegra, na sua forma mais pura. Ai, gente, como é lindo nosso idioma. É muito difícil de colocar em palavras, então caso você tenha interesse em abrir-se para talvez experienciar esses mesmos sentimentos, eu recomendo muitíssimo a leitura de Verão no Aquário. A próxima atualização é quanto à minha leitura atual, que está sendo Água Viva, da nossa mãe, Clarice Lispector. Esse é um livro que eu comprei no meio do ano, e assim que ele chegou em minhas portas e então em minhas mãos, eu comecei a ler, mas eu acabei deixando de lado por conta de outras demandas da faculdade. Enfim, novamente, esse ano acabou saindo tudo um pouco do eixo nesse segundo semestre. Então eu decidi retomá-lo, decidi lê-lo antes desse ano acabar. Mais um livro da Clarice para 2025. Uma coisa que eu tenho notado recentemente é que eu sinto que com
os poucos conteúdos que eu tenho acessado, eles parecem estar tão sincronizados com a minha vida pessoal e com os sentimentos que estão me envolvendo no momento. E eu estava lendo Água Viva ontem, e eu me deparei com um pequeno trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque essa passagem, ela se encaixa tão perfeitamente com o que eu mencionei no último vlog que eu postei aqui no canal, falando sobre fim de ano, sobre metas, sobre essa liquidez, essa sensação de impotência frente ao curso das coisas. Como eu trouxe essas questões por aqui anteriormente, acho que nada mais justo do que eu ler esse trecho pra vocês, porque talvez alguns de vocês se identifiquem também. Mas eu fiquei muito surpresa quando eu o li. Não sei porquê, afinal de contas, Clarice... Sinto que ela já conseguiu colocar em palavras quase tudo, se não tudo, que assola o gênero humano. Sem mais delongas, vou te fazer uma confissão. Estou um pouco assustada. É que não sei aonde me levará esta minha liberdade. Não é arbitrária nem libertina, mas estou solta. Parece-me que pela primeira vez estou sabendo das coisas. A impressão é que só não vou mais até as coisas para não me ultrapassar. Tenho certo medo de mim. Não sou de confiança e desconfio do meu falso poder. Esta é a palavra de quem não pode. Não dirijo nada, nem as minhas próprias palavras, mas não é triste. É humildade alegre. Eu, que vivo de lado, sou à esquerda de quem entra, e estremece em mim o mundo. Como não se apaixonar? Como não amar? Como não se enxergar, se espelhar? Enfim, é um sentimento tão especial quando nós conseguimos nos encontrar nas palavras de outra pessoa dessa forma. Isso me proporciona com uma sensação de ser vista e de que eu estou viva e eu não estou vivendo errado. E é justamente por isso que eu gosto muito de escrever e que eu comecei a compartilhar os meus próprios textos e escritos, tanto por aqui no YouTube quanto através do Substack. Mas esse trecho, ele não só faz sentido com o que eu trouxe por aqui no último vídeo, como ele se encaixa perfeitamente também com uma outra questão que me atravessou nessa última semana, que foi a seguinte: eu fui a um brechó. E pela segunda vez neste mesmo brechó, uma bolsa me chamou a atenção. Eu já havia comprado uma bolsa de lá há alguns meses atrás, vermelha. Inclusive eu acho que eu estava com ela em algum take no início desse vídeo. Mas dessa última vez eu cheguei por lá e eu vi esta querida. Sim, eu peguei. Não é relevante, sua aparência para o que eu vou dizer por aqui não é nem um pouco relevante, mas ela é linda e eu queria mostrar pra vocês. Eu vi essa bolsa pendurada e eu pensei, ela está apenas aguardando por mim, porque essa bolsa é muito eu e muito o meu estilo, então eu a comprei, eu a trouxe para casa comigo, e depois que eu a fiz, eu comecei a pensar sobre algo que não havia me ocorrido há muito tempo, que foi quando eu comecei, quando se deu essa transição em que eu passei a utilizar bolsas de adulto. Eu não sei se isso faz sentido pra vocês, mas quando eu era criança, eu sempre prestava muita atenção nas bolsas das pessoas, especialmente das mulheres à minha volta, porque quando nós somos pequenas, jovens, meninas, nós utilizamos bolsinhas tiracolo pequenininhas de crochê, da Barbie, de cachorrinho, e nós raramente vemos adultos à nossa volta usando bolsas iguais às que crianças usam. Esse movimento de se deixar as bolsinhas pequenininhas e as mochilas para trás para então começar a usar esse tipo de bolsa, simbolicamente, é quase como um rito de passagem para a vida adulta. Então eu comecei a tentar escavar um pouquinho os últimos anos da minha vida e tentar entender quando foi que esse momento ocorreu para mim. E eu tive muita dificuldade de me lembrar como que eu andava enquanto eu era adolescente, porque eu não tinha muitas bolsas, eu tinha apenas a minha mochila da escola, que eu usava para ir para a escola, mas eu também saía muito
para além desse ambiente educacional. Eu estava sempre passeando e eu não me recordo de ter uma bolsa comigo. Na maioria das vezes, os meus bolsos dos meus casacos, das calças, dos shorts, apenas estes bastavam para carregar o meu celular, a minha carteira, a minha identidade. E me recordar disso me foi uma experiência muitíssimo interessante, porque quem me vê pessoalmente hoje em dia sabe que eu não consigo sair de casa sem uma bolsa que esteja pronta para me amparar em qualquer momento do dia. Eu saio com remédios, com band-aid, com pente de cabelo, escova de dente, pasta de dente, perfume, creme para mão, livros, caneta, papel. Minha bolsa está sempre tão recheada e sempre tão pesada. E de certa forma ela me parece pesada de responsabilidades. Acredito que seja um movimento apenas natural. E eu tive alguns pensamentos conflitantes porque um lado de mim, ao recordar deste fato, logo foi tomado por uma sensação de liberdade, como se eu estivesse me privando de simplesmente viver com o curso da vida e não me apegar a essa necessidade de previsibilidade. Mas em apenas questões de segundo, a minha cabeça adulta de hoje em dia logo pensou em consequência, realmente em consequência de adolescentes e jovens de não se importarem justamente de estarem preparados para eventos e muitas vezes encontrarem-se em situações desconfortáveis por conta disso. E eu comecei a pensar depois se realmente existe algum tipo de liberdade que não flerte com o perigo, e se não há perigo, será que de fato existe liberdade ou será apenas comodismo? E eu percebi que conforme nós vamos crescendo, nós vamos apenas trocando, de certa forma, as coisas pelas quais nós estamos dispostas a correr certos riscos porque hoje eu saio com uma bolsa recheada de itens que podem vir a sanar pequenas adversidades que me encontram ao decorrer do dia e que podem me trazer um pequeno senso de segurança, mas ao mesmo tempo eu sinto que aos 24 anos eu tenho muito menos certeza do que o que eu tinha aos 15, 16, 17 sobre o mundo, sobre a vida. Para mim, eu sinto que quanto mais o tempo passa, menos certeza eu tenho sobre as coisas, às vezes até sobre a minha própria pessoa, e isso não é algo que me assola, justamente como escreve Clarice nesse pequeno trecho que eu li para vocês. E é isso. Esses momentos em que eu apenas sento e falo sem estar preparada. Quando eu chego ao final, eu sempre fico um tanto preocupada de que eu consegui ser minimamente coerente. Mas eu espero que eu tenha feito sentido, no caso, eu espero que eu tenha feito sentido. Eu acho que isso era tudo que eu queria compartilhar. Não, mentira, tem algo mais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu falei que eu estou lendo este livro, certo? Água Viva, de Clarice Lispector, mas eu também estou continuando a leitura de A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu decidi passar esta na frente de Amiga Genial, porque esse é um livro que tem poucas páginas e eu vou viajar daqui a alguns dias. Eu vou fazer uma viagem que até agora simplesmente não caiu a ficha de que ela vai acontecer, porque é algo que não estava previsto, planejado para esse ano, mas a oportunidade se deu e cá estou. E como eu vou ter muitas horas para mim no percurso até o meu destino final, eu vou levar o Kindle pela sua facilidade de transporte. Então eu vou deixar para finalizar a Amiga Genial enquanto eu estiver no caminho da viagem. E nesses próximos 2 dias me ocuparei com Clarice Lispector. Eu os deixarei por aqui, meus queridos anjos do meu coração. Novamente, eu espero que vocês estejam todos bem. Sintam-se à vontade para conversar comigo caso algo que eu tenha falado por aqui tenha ressoado em seus corações. Eu adoro quando vocês comentam, quando vocês compartilham as reflexões de vocês. Então, sintam-se à vontade e nós nos veremos novamente muito, muito, muito em breve. Um beijo e até a próxima.